Estamos de volta em Oeste Sem Filtro e agora a gente fala sobre o cenário eleitoral 2026. E pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco, mostra como está a disputa pela presidência da República. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e é o primeiro feito pelo Instituto após o início das campanhas. No cenário de primeiro turno, os números são os seguintes: Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 32%, Ronaldo Caiado, 5%, Renan Santos, 4%, Romeu Zema, 3%, Pablo Marçal, 2%, escritor Augusto Cury, 2%, Samara Martins, 1%, Rui Costa Pimenta, 1%, veterinário Wilson Grassi, 1%, Edmilson Costa, 1%, Clariana Barão, Hertz Dias, 0, não pontuaram, em branco, nulo, nenhum, 7%, indecisos, 4%. O Datafolha ouviu 2.058 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Já no cenário de segundo turno da eleição, Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43%. Em branco, nulo, nenhum, 9%, não sabe, 2%. No limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos, os candidatos estão em empate técnico. Piotr, olha, a pesquisa Datafolha saiu agora há pouco, mostrando aí esse cenário eleitoral, a primeira pesquisa agora que as campanhas eleitorais estão tomando forma, começaram, os candidatos estão nas ruas, estão nas redes sociais, começaram já a pedir voto e podem agora pela Justiça Eleitoral, e temos esse cenário num segundo turno. Bom, vamos falar primeiro do primeiro turno. Lula com 39%, Flávio com 32%, se a gente puder colocar novamente ali a tabela, Ronaldo Caiado com 5%, Renan com 4%, Romeu Zema com 3%. O que a gente pode fazer de análise aí para esse primeiro turno dessa pesquisa Datafolha? Vamos começar pelos 39% do Lula no primeiro turno. Para um governo que colocou bilhões gastando agora em uma série de medidas assistencialistas para, digamos, resolver a eleição até no primeiro turno, 39% é muito baixo. O governo tem um teto aí que ele não consegue melhorar digamos, a situação do Lula. O governo pretendia já nesta fase, levando-se em conta, obviamente, tudo o que aconteceu até agora, lá, inclusive, com a questão da Michelle, até agora já estão, digamos, resolvidos, já fizeram, inclusive, gravação de programa juntos e tudo mais, mas tudo que, digamos, ficou no entorno do Flávio Bolsonaro, o Lula tinha a pretensão, e a campanha do Lula tinha a pretensão de que esse número já fosse bem acima dos 40%. Esses 39% dão um recado que o Lula já fez tudo o que poderia fazer do ponto de vista de estar no poder e está usando e abusando de estar no governo para tentar criar medidas, e criou várias medidas, né? Basta dizer todo esse assistencialismo que ele provocou, mas ficou com 39%. Esse valor é baixo, em que pese o fato de estar liderando as pesquisas. Com relação ao Flávio Bolsonaro, esses 32%, eles estão muito longe do que seria, por exemplo, uma divisão que já é quase que um entendimento de todos os institutos de pesquisa, dos diretores, de que você tem pelo menos 35% que são votos fiéis a um lado e a outro. Você teria 30% a disputar na eleição, 35% do Lula, 35% do Flávio Bolsonaro, né? Ou seja, você teria essa força do bolsonarismo e a força do petismo, que não alteraria muito. E depois você iria para a busca desses outros 30% para ganhar a eleição, né? Eu achava que era de 40%, eles estão dizendo que já tem 35% de cada lado. Está abaixo. Talvez o Datafolha não tenha encontrado ou tenha feito uma pesquisa que pode ser revista. Se eu levar em conta os outros institutos de pesquisa que estão dando 3 pontos de diferença só no segundo turno, 2 pontos, 1 ponto só. O Poder 360 trouxe uma pesquisa recentemente que estava dando 1 ponto só. 1 ponto para 5 é uma diferença bem grande. Aí eu preciso entender, o Poder 360 que não entendeu a pesquisa, o Poder Data, para usar, ou o Datafolha que está errando, porque há uma disparidade muito grande. Agora, vamos lembrar de um fato de 4 anos atrás. Nesta época, o Datafolha mostrava o Lula com uma diferença muito maior em relação
ao Jair Bolsonaro, que estava no cargo ainda. O Flávio Bolsonaro não tem, óbvio, não é o pai, mas ele não tem os problemas que, obviamente, toda aquela história da vacina e tudo mais, a campanha enorme contra o governo Bolsonaro e tudo mais, ele não tem mais esse problema. E outro detalhe, o Lula tem um passivo de imagem gigantesco que só está crescendo. A história do Lulinha, do escândalo de roubo dos aposentados nesse escândalo do INSS, a própria Roberta Luxinger agora, que tem dado, a gente viu pelas gravações que vazaram e tudo mais, eu tenho um potencial de crescimento de notícia ruim para o Lula, aliás, ele está crescendo um potencial ainda maior. E a gente vê agora o lado do Flávio Bolsonaro se acertando do ponto de vista de campanha, de começar a falar de política econômica. A gente vê a Daniela Marques, que hoje provavelmente é a principal assessora dele hoje, seria inclusive candidata a vice, mas teve aquele problema dos republicanos que, por pressão do ministro Alexandre de Moraes, decidiu ficar neutro, teoricamente neutro, mas enfim, aquela questão toda. Então você já está falando de proposta de governo. O Lula continua com um problema agora, por exemplo, econômico, desse problema dos varejistas, do endividamento das famílias. Ou seja, uma campanha tem potencial de crescimento, a outra parece estagnada. Então, é só uma pesquisa que não conversa tanto com as outras e que talvez não tenha pegado tudo isso que aconteceu recentemente. A gente sempre lembra que a pesquisa é uma fotografia do momento. Alexandre, o Piotr fez uma análise aí do primeiro turno, queria te ouvir também sobre o segundo turno, mas só para eu registrar que esta pesquisa do Datafolha foi registrada no TSE, o número é BR 04496/2026. Agora, pela legislação eleitoral, a gente precisa sempre anunciar, né, divulgar esse registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, eu vou começar lembrando que a campanha recém começou, mas que a conquista de voto não é só via campanha, via palanque, via televisão, via programa de rádio, não. É no boca a boca também entre os simpatizantes de um e de outro. Eu dividiria essa eleição em os pró-Lula e os anti-Lula. Eu estou até repetindo coisas do meu artigo que está aí na Revista Oeste. E fiz uma divisão, a grosso modo, com base nas pesquisas, com números absolutos, não com percentuais. São quase 160 milhões de eleitores aptos a votar. Nós temos 20 milhões de eleitores de voto facultativo, acima de 70 anos e com 16 e 17 anos. E temos aí as pesquisas mostrando que praticamente a metade, ou até mais da metade, ainda não tomaram decisão. Então, eu fiz uma divisão, grosso modo, de 160 milhões de eleitores aptos em 40 milhões pró-Lula, 40 milhões anti-Lula, 40 milhões que não vão votar se a gente projetar a eleição de 2022, hoje seriam 40 milhões. 40 milhões que ou ficam em casa, ou votam em branco, ou anulam um voto. E aí cadê os outros 40 milhões? É gente que está no limbo ainda da eleição, para ser conquistada, e que está decepcionada com o sistema, com os candidatos que os partidos oferecem. E essas pessoas estão aí, é a maior força da eleição. E como é que quem quiser ganhar a eleição deve fazer? Batendo no adversário? Não. Abrindo os braços para o adversário e usando os argumentos da política econômica, da política de segurança pública, de ensino. Tem gente que não quer ensino, porque o ensino liberta o eleitor. O eleitor não fica preso ao Vale Gás, ao Bolsa Família, porque pensa, aprende a pensar, aprende a ser curioso. Então, quem usar esses argumentos pode conquistar, eu digo, conquistando um voto do adversário, está ganhando 2 pontos, né? Está tirando um voto para o adversário e pondo um voto no seu candidato. Então, muita coisa há de acontecer ainda nesse tempo, fora as questões de grandes revelações sobre o adversário que os candidatos devem estar guardando. Mas é sobretudo isso. Muita gente ainda para tomar decisão do voto e vai ser... o eixo é Lula. É o pró-Lula versus o anti-Lula e o anti-Lula versus o pró-Lula. A continuidade ou a interrupção do que está se vendo no Brasil de hoje.
Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.